Depois da vitória do Grêmio pelo placar de 4-1 aqui na Arena, o futuro foi discutido. O técnico Renato fez elogios à equipe, mas segue pedindo calma. E o mercado de transferências veio à tona mais uma vez, com um discurso que coloca pelo menos um horizonte positivo. Mas a gente fala disso depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. E os jogos ficam muito mais interessantes. Aliás, quem apostou na vitória do Grêmio ou na goleada do Grêmio aqui na Arena se deu super bem lá na KTO, então vai lá e joga com responsabilidade. Falo aqui do auditório da Arena, onde tivemos as entrevistas coletivas, as manifestações do Antônio Brum, vice de futebol, e do técnico Renato Portaluppi. A vitória ela é muito positiva para o ânimo da equipe, deu para perceber isso na saída de campo, no discurso dos atletas. Foi a primeira vitória da temporada, a gente não pode excluir esse fato. Alguns pontos importantes ocorreram, como falamos na análise do jogo. O gol do JP Galvão, por exemplo, é um fato a ser destacado e comemorado para o ambiente interno do Grêmio. Todos os jogadores, comemoraram junto do jogador o grito de alívio, aquilo que significou. O próprio Renato falou sobre isso na entrevista coletiva, é uma forma de tirar a zica do corpo. O Renato até fez essa brincadeira, dizendo que teve uma conversa com o atleta antes da bola rolar, na noite que antecedeu a partida. Por quê? Porque existia um clima pesado, existia um discurso ou uma ideia de que o JP Galvão deveria sair do time titular, ainda mais depois da regularização do André Henrique. Então o Renato teve esse carinho de conversar com ele, até para dar um pouco mais de confiança, para que ele entrasse em campo e aí, pudesse desempenhar o seu futebol. Deu certo, fez o gol, é um alívio, vai poder ter uma pequena sequência se for titular no final de semana. E eu digo se for titular no final de semana porque o Renato voltou a dizer que a ideia de rodar o time está em prática. O Grêmio está em meio a uma pré-temporada, o calendário do futebol brasileiro ele é muito discutido, tem sido muito pauta nessa abertura de campeonato gaúcho. O Renato voltou a falar sobre a necessidade de ter um cuidado especial com o lado físico e clínico, a fim de evitar lesões, O Grêmio tem essa preocupação, então no final de semana, quando jogar em Pelotas contra o Brasil, a ideia é de um time diferente. Bem diferente. Quem sabe com o André Henrique no comando de ataque, só para a gente fazer essa conexão com o JP Galvão, Então a gente vai ver uma mudança, acredito que até é drástica, no comparativo com os dois últimos jogos, pelo jogo ser também em Pelotas agora no próximo domingo. O Grêmio que está, neste momento, avaliando e discutindo várias situações, Por exemplo, o Pedro Jeromel voltou a ser utilizado, foi titular ao lado do Walter Kahneman. E o Renato foi muito claro sobre o seu planejamento de temporada quanto ao Pedro Jeromel. Jeromel teve uma grande atuação, foi um jogador super importante nessa vitória, mas o Renato disse, Jeromel é titular na Arena. Ou melhor, quando for titular, será na Arena. A ideia do Grêmio é não levar o Jeromel para longe, tirar do Rio Grande do Sul, fazê-lo, jogar, ter grandes deslocamentos. É um jogador que já está numa idade elevada, precisa de um cuidado diferente. O Grêmio quer ter o Jeromel como peça útil, não quer que o Jeromel repita a temporada de 2023, que foi uma temporada marcada por problemas físicos, por presença no departamento médico, então é melhor tê-lo pela metade, ou seja, só nos jogos em casa, do que correr o risco de não tê-lo até o final do seu contrato. Foi uma ideia bem colocada e bem definida, me pareceu, pelo Renato ao longo da sua manifestação. Renato que protagonizou uma cena curiosa, até um pouco engraçada na entrevista coletiva. O nosso colega da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano, faria a segunda pergunta da entrevista. E o Marcelo quis já destacar o mercado, quis perguntar para o Renato sobre os centroavantes, afinal de contas, você, eu, todos nós temos curiosidades sobre as movimentações e o Renato prometeu reforços até a quarta-feira. E o Renato parou a entrevista e disse, olha, eu não vou responder isso aí, a assessoria do Grêmio já tinha dito que o Renato não gostaria de falar sobre o tema, mas o Salzano, como bom repórter que é, foi lá e perguntou, e o Renato disse, olha, faz uma outra pergunta aí, porque essa eu não vou responder, o Antônio Brum tá aí, nós temos executivo também para responder, se eu ficar respondendo sobre mercado, pode demitir os dois.
Depois da entrevista, depois que ele falou sobre o jogo e abordou todos os lados táticos, técnicos do time, o Renato brincou com o Marcelo Salzano dizendo, agora tu abre a entrevista do Brum, porque o Brum falou depois do Renato, e faz a pergunta que tu tanto quer fazer. Foi um momento de descontração, o próprio Brum aqui deu uma risada, entrou na brincadeira e foi para a entrevista. E a partir de agora nós falaríamos sobre mercado, porque o Salzano, a mando do Renato, fez a primeira pergunta para o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, sobre contratações. E o Grêmio segue adotando um discurso muito cauteloso, né? De paciência também. O Brum voltou a pedir a confiança para o torcedor do Grêmio, pedindo crédito para o torcedor do Grêmio, que o mercado está sendo explorado, que o Grêmio vai contratar, que o Grêmio vai ter um time forte, que o departamento, né, financeiro, no caso, né, CEO, presidente, estão alinhados com os interesses do departamento de futebol sobre a necessidade de investir, de gastar para ter um time competitivo. Mas o Brum, ele, primeiro, desmentiu o nome de Gabigol. Diz que Gabigol nunca foi pauta dentro do Grêmio, contrariando as informações que nós recebemos nos bastidores de que houve contato. Ele disse que isso nunca aconteceu. O Antônio Brum também disse, tá, que há um prazo, mesmo que sem colocar como prazo. O Grêmio trabalha com a ideia de que a partir do dia 30 de janeiro o mercado ficará mais acessível, que as coisas ficarão mais claras, mais nítidas. Por quê? A janela de transferências do mercado europeu fecha, tá, no dia 30 de janeiro, no final do mês de janeiro. E a partir daí, aqueles jogadores que não conseguirem se colocarem no mercado europeu, que possuem aspiração, possuem negociação, mas porventura não fechem negócios com a Europa, ficam mais uma vez disponíveis. E o Grêmio entra no jogo. Entra para tentar contratar esses caras, ou que sobraram, entre aspas, ou principalmente, tá, que não conseguiram efetivar negócios com o mercado da Europa. O Grêmio trabalha, de acordo com o dirigente, com a ideia de anunciar antes, se possível antes. Mas o dia 30 é um marco. O fechamento da janela europeia é um marco, o que dá a entender, e aqui é pura interpretação, que a janela do Grêmio deve esquentar a partir de fevereiro, mesmo que o próprio Antônio Brum tenha afirmado que antes do dia 30 de janeiro é possível que haja uma novidade. O Grêmio trabalha com uma ideia otimista em relação ao mercado e de contratações. O clube vai investir, essa é a única promessa que fica. A questão é quando? Quando chegará o tal centroavante, o tal jogador de status, o tal nome tão esperado pelo torcedor do Grêmio? Temos um dia diferente. E aí você pode se perguntar, por que o Renato falou na quarta-feira, dia do jogo contra o São José? O Brum fez elogios à entrevista do Renato, e de alguma maneira, né, dando uma criticada na imprensa que só perguntou sobre janela lá em Caxias do Sul, quando ele, Antônio Brum, não deu entrevista. O Brum, ele afirmou que o único erro do Renato naquela entrevista, a única coisa que ele discordou, foi ter dado um prazo tão curto, quarta-feira, né, dia do jogo contra o São José, para um anúncio, para uma novidade. Para ele, o Renato se empolgou, porque o Renato sentou nas mesas de negociação, conversou com jogadores que são alvos do Grêmio, participou de conversas que foram bem otimistas, né, bem produtivas, e para ele o Renato pode ter se empolgado neste ponto, a ponto de colocar uma data tão curta para um anúncio. O mercado, né, é diferente da vida de um treinador, talvez ele não manje tanto sobre o assunto, porque as discussões estão acontecendo. Essa é a explicação do Antônio Brum. O Grêmio trabalha com este final de janeiro como um marco para a sua janela de transferências. Se você que esperou até agora já está cansado, vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas agora temos, né, uma estratégia do Grêmio: aguardar o fechamento da janela europeia para agir de maneira mais clara e objetiva na busca pelos seus reforços. É o rescaldo do vestiário gremista, depois de uma grande vitória, de um baita resultado. Agora o Grêmio vai para Pelotas em busca, né, de mais um resultado positivo, mas com um time bem diferente possivelmente, tendo talvez a manutenção do Marquezinho, tá? Eu fiquei com essa impressão aqui pelo que o Renato falou, fez elogios ao jogador, fez elogios ao Soteldo, que foi, né, um dos melhores em campo, para mim o melhor em campo, pediu para a arbitragem do Gauchão ficar ligada no Soteldo, porque os caras estão batendo pesado, mas enfim, o Grêmio venceu, a Arena adormece nesta noite e inicia o dia de maneira mais tranquila, ainda na busca por reforços. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê! Tchau, tchau.